Olá, estamos começando mais um bate-papo sem neura e hoje nós temos um convidado mega especial, Thiago Cosentini, que é médico do esporte, ortopedista e também trabalha na parte de emagrecimento e a gente o convidou aqui para falar justamente desse tema, né, Cá? Ótimo. Porque é um tema que pega todo mundo. Como ele trabalha com atletas, ele precisa mesmo deixar as pessoas em forma. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre emagrecimento e sobre fortalecimento muscular. Ti, atualmente, eu acho que emagrecer tornou-se uma coisa um pouco mais acessível para as pessoas, né? Porque a gente tem essas canetinhas emagrecedoras e aí tá todo mundo usando. E acho que logo mais, emagrecer não vai ser mais tanto ponto de desejo das pessoas. E, na minha opinião, o que vai ultrapassar isso, o que vai se tornar o grande desejo das pessoas é fortalecimento muscular. Até porque esse emagrecimento acelerado que essas canetas trazem, como consequência, vem a flacidez. E refazer esse corpo, deixar esse corpo saudável no emagrecimento, na minha opinião, é a parte mais difícil. Existem estratégias que a gente pode usar quando a gente vai começar a usar uma canetinha emagrecedora para que a gente não tenha uma perda tão drástica de peso, para que depois você não tenha que ficar correndo atrás da flacidez que você gerou por conta disso? Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Naha, Camila. Vai ser um bate-papo legal. E aí, de verdade, se vocês tiverem de dúvida, a gente vai conversando. Se eu não souber também, aí a gente sai correndo atrás disso tudo para ver, mas enfim, então aí. Vamos lá, Ana. Realmente, acho que da outra vez que eu vim num podcast seu, a gente falou bastante de Ozempic, né? Que era a época do Ozempic, nem existia ainda Monjaro, nem tinha coisas. E sim, de certa maneira você tem razão, porque essas canetas, vamos dizer assim, elas trabalham muito... principalmente o Monjaro, hoje em dia, vamos falar um pouquinho dele. Enfim, se quiserem falar do Ozempic também, a gente vai conversando e as diferenças também. Tem medicamento novo para sair, podemos conversar daqui a pouco também. Essas canetas, elas vão agir de algumas maneiras no nosso corpo. Então, o que eu vejo hoje em dia no consultório, né, é que muita gente quer uma coisinha que é meio milagrosa, né? Ninguém quer sair correndo, fazer só... Não só isso, mas a gente já vai falar disso. Mas sair correndo para fazer musculação, dieta certinho, né? Seguir, que é algo que é mais demorado realmente, né? O corpo ele precisa de tempo, de certa maneira, para recuperar aquilo. Só que quando a gente fala numa uma obesidade grave, eu acho que isso ajuda muito, porque realmente... A caneta vai agir deixando você sem fome, né? Segurando muitas vezes aquela compulsividade, não trata compulsão, mas te ajuda naquele sentido de, vou comer um docinho e às vezes, né, tem tanto alimento ali dentro ainda que você fala assim, nossa, se eu comer isso aqui eu vou passar mal. E realmente acaba passando muitas vezes, né? Então, essas canetas elas auxiliam sim muito. Eu acho que o grande problema delas, na verdade alguns deles, né? Primeiro é isso, então a gente usa esses medicamentos achando que vou perder muito peso, vou ficar lindo, top, do jeito que eu quero, com aquele corpo perfeito, né? E só a caneta não vai resolver, não vai adiantar. A gente precisa do exercício, vai precisar de outras estratégias para a gente manter nossa massa muscular, porque o nosso organismo ele funciona da seguinte maneira, né? Quando a gente para de comer, que é o que a caneta faz bastante, né? Se tirar a sua fome, dar mais saciedade. A primeira coisa que sofre no nosso organismo é a musculatura. Ela precisa de energia para desenvolver. E se você não tem energia suficiente para desenvolver o seu músculo, o primeiro que vai sofrer vai ser ele, né? Então, quando a gente está em estados que faltam alimento no organismo, a primeira coisa que vai embora é a musculatura. Podia ser o contrário, né? Podia ser primeiro o músculo, né? Primeiro a gordura, depois o músculo. Mas, infelizmente, não é assim. Então, essas canetas, de certa maneira, sim, vai fazer você perder peso. Só que se você não tem uma estratégia por trás disso, e é uma coisa que a gente tem visto muito, eu tenho visto no consultório isso toda semana, né? Muita gente, comecei a usar porque um amigo usou e pegou emprestado do amigo, ou então comprou de um amigo, tal, começou a usar por conta e fez um protocolo X... começou com tanto e já aumentou a dose, ou então tirou de repente, voltou toda a fome e o peso voltou de novo.
são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, para a galera que está assistindo, por favor, toma bastante cuidado com isso. Procura uma orientação, pelo menos, porque senão você vai ficar realmente, primeiro, vendido a uma coisa que... A esse tipo de medicamento que, se você parar de repente, às vezes você volta pior. Porque o músculo que você perdeu, o peso que você perdeu foi de músculo. E aí, quando você parar de usar, você não recupera o músculo, né? Sem fazer nada. E aí vai ser muito pior. Eu usei, né? Eu acho que até você lembra e tudo, que foi naquela época que você veio aqui da primeira vez. E foi assim também, né? Meio que por conta própria, tortei a direito e tal. Perdi peso muito rápido. Sim. E fazendo musculação, na verdade, treinando 2 vezes por dia. Na época, eu conseguia fazer um cardio de manhã e à noite eu fazia o treino de musculação. Só que, nossa, a flacidez que eu fiquei foi tão grande. E hoje em dia, assim, é o tempo inteiro tentando correr atrás disso, porque eu sinto assim... Eu eliminei o problema e trouxe outro para minha vida. Sim. Porque aí você pensa assim, eu não estou me sentindo tão bem de vestir um biquíni. Eu vou resolver esse problema de vestir um biquíni. Só que você não vai. Porque, na verdade, depois você deixa de ter vergonha da gordura e passa a ter a vergonha da flacidez. Porque você fica todo mole. Então, assim... E eu não comia proteína. Porque você não tem tanta vontade. Sim. E aí eu acho assim, a pior coisa que você pode fazer é fazer sem acompanhamento, porque você não sabe essas coisas. Então, você não tá com fome, você fala, eu vou comer um pão de queijo. Você vai no hype do negócio e fala assim, vou perder peso, vou ficar linda. Vai, só que não vai ficar linda, assim. Depois, seu bumbum fica feio, a musculatura do braço fica feia. Isso que eu treinava, isso que na época eu ainda fazia aqueles treinamentos de eletrochoque, desse monte de coisa, não sei o quê. Mas hoje, se eu pudesse voltar... Nossa, eu faria uma estratégia totalmente diferente, assim, do que eu fiz, porque foi muito rápido. E eu acho que também perder muito rápido talvez não seja tão legal. Talvez seja mais legal que você vá devagarzinho, que seu corpo vá se adaptando, porque aí você não vai perdendo tanto músculo, sabe? Isso é outra coisa que a gente precisa diferenciar, assim. Se eu pego um paciente que é obeso, então o paciente pesa, vamos supor, 120 quilos, ele precisa chegar nos 80, ele precisa perder uma leva de peso muito grande. Eu acho que essa perda, vamos dizer, rápida, de certa maneira, ela ajuda, porque o emocional dessa pessoa é muito ruim, tá muito ruim, né? E ela já tentou várias vezes aquilo e nunca teve um sucesso. Ou então até teve, depois voltou tudo de novo, né? Então, assim, de certa maneira, isso dá pra gente usar a favor. Pô, tô perdendo rápido, tô conseguindo fazer as coisas e tal. Só que essa orientação, que nem você falou, não conseguia comer proteína. Mas a proteína é o que vai te dar a qualidade muscular, né? É isso que vai fazer o músculo, de certa maneira, aí, lógico, tem que ser balanceado. Também não adianta você cortar o carboidrato 100%, porque não vai ser bom também. Você não vai conseguir. Não sei se na época você teve isso, de usar o Ozempic e ficar cansadona, de não ter vontade de fazer as coisas. Muita gente relata isso, né? Eu não senti, sinceramente. Assim, pra mim a vida era bem normal, bem tranquila. Eu tive muito pouco efeito colateral. Nos primeiros dias me dava aquele enjoozinho. Mas, assim, tomava alguma coisinha, passava, mas a falta de fome, você até esquece que você não comeu. Você fala assim, nossa, 1 hora, ainda não almocei. E aí era besteira, sabe? Não, e aí que você vê, né? Não, porque assim, você fala, não almocei, não comi, a falta de fome, né? E você fazendo 2 vezes exercício no dia. Quer dizer, talvez o exercício nesse sentido não estivesse nem estimulando mais a musculatura, estaria consumindo mais a musculatura, porque não tinha aquele aporte de energia que precisava. Né? Então a gente acha, estou fazendo 5 exercícios no dia, estou tirando o dia inteiro para fazer exercício, mas muitas vezes isso não está te favorecendo. Né? O descanso ele é importante também, não só o descanso, mas uma alimentação balanceada nesse sentido ele vai ajudar bastante. Né? Então a gente falou do obeso e aí a gente compara um pouquinho com a cirurgia bariátrica. Né? Quantos bariátricos eu não atendo, que muitas vezes vem no consultório e falam assim, fiz uma bariátrica há 10 anos e meu peso aumentou muito de novo. Não está igual que era antes, mas... E aí você vai ver, o paciente tem uma desbiose, está super ruim do intestino, não consegue absorver vitaminas, então tem aquela questão de ficar sempre tendo que suplementar vitaminas, uma dificuldade de se alimentar até, né? Então tem o tal do dumping lá, que a pessoa não consegue, porque o tamanho do estômago está super pequeno, que se você comparar um pouquinho, pelo amor de Deus, o pessoal não vai me criticar por isso, mas se comparar um pouco com essas canetas, vai deixar o alimento mais tempo dentro do seu estômago. Quer dizer, o tamanho do estômago ele diminui. Né? Então, de certa maneira, funciona da mesma maneira. Né? E aí você vai lá e come um doção em cima, você vai passar mal.
É o que eu falo nos pacientes, não adianta você usar a caneta e ir lá e se matar na pizza, comer 4 fatias, primeiro você vai passar mal, não vai ter jeito, né? E isso também não é bom, né? Para a cabeça e até mesmo para a alimentação. Então, sempre que eu entro com algum medicamento desse, eu acho que sim, é válido, depende muito dos casos, lógico. E quando bem orientado, eu sempre aviso assim, ó, a gente vai usar isso como um ajuste. Você está numa rotina hoje de alimentação e de treinos. A partir do que você usa o medicamento, você tem que mudar hoje essa rotina. Porque se continuar a mesma coisa que você estava antes, a hora que você tirar a caneta vai voltar e vai voltar pior. Foi o que a gente conversou agora. Agora sim, se a gente consegue ajustar, ó, a partir desse momento aqui, você vai aproveitar esse momento que você está ficando sem fome, que você está vendo que você não precisa comer o tanto que você come hoje em dia para ficar bem, né, para fazer as coisas do seu dia a dia. Se você usar essa parte meio mental e fazer isso depois do uso da caneta, ou durante e o após, vai te ajudar muito, você vai se transformar em outra pessoa, né? Então, antigamente, o que eu fazia? O paciente chegava no consultório, quero emagrecer. Toma remédio, toma um monte de medicamento, toma isso aqui, toma os manipulados, toma isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que eu vi o quê? O paciente perdia, foi o que aconteceu, perdia muito rápido. E aí voltava 6 meses. Aí o paciente some, é engraçado, né? O paciente some do consultório. Olha lá. O paciente some do consultório. Passa uns meses, ele volta depois de 6 meses, pior do que estava antes. Fala assim, doutor, é muito caro, não consegui ficar muito tempo com medicamento, cheguei num peso que eu queria, no peso-alvo, e parei de usar. E aí não mudou nada na rotina, não mudou nada na alimentação, não mudou nada, talvez está treinando um pouquinho ali, mas da mesma maneira, né, não tem mais aquele incentivo que, né? Então tudo isso conta e eu acho que é bem importante a gente falar aqui para as pessoas que às vezes usam por conta ou que está pegando de algum amigo e fazendo o mesmo tipo de protocolo, usando da mesma maneira, enfim, né? Não pode ser meio perdidão assim, não. É verdade que essas canetas emagrecedoras, elas precisam de doses de manutenção? Ou seja, a gente vai usá-las por talvez o resto da vida, uma vez que a obesidade é considerada como uma doença crônica? Pronto, falou a coisa mais importante, né? Então, obesidade é doença. Quando a gente trata a obesidade, que é a mesma coisa que você tratar a pressão alta. Pressão alta, você vai ter que usar o medicamento da pressão para controlar a sua pressão. Talvez um dia, mais para frente, você fazendo a mudança da sua rotina de exercício, alimentação, talvez a gente consiga tirar. Não consigo te afirmar se eu vou conseguir tirar esse remédio da pressão ou não. Não sei, talvez sim, talvez não. Tem pessoas hoje que usam 3, 4 remédios para pressão. Talvez as pessoas, talvez eu não consiga. Obesidade é a mesma coisa. Se a gente conseguir, eu tenho muitos pacientes que às vezes vão até sem medicamento. Estão sem medicamento e estão super bem hoje. Estão seguindo uma vida tranquila e saudável hoje em dia. Tem pessoas que às vezes não precisam perder tanto, mas uma vez que entra no medicamento, se ela não muda uma série de hábitos, e precisa ver outra coisa. Quantos anos a pessoa passou naquele estado inflamatório que ela estava ali, né? Então precisam ver, o tratamento da obesidade, ele de certa maneira eu vou precisar do medicamento por bastante tempo, mas aí eu preciso entender como que essa pessoa está respondendo com relação a outras coisas na vida diária, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas tendem a não pensar, elas acham assim, eu vou gastar um X de valor e aí eu vou atingir o peso, só que manter aquele peso é muito mais difícil do que atingir aquele peso. E você vai precisar fazer um acompanhamento para se manter do jeito que você gostaria. Do mesmo jeito que uma pessoa que tem uma musculatura, ela precisa manter os treinos. Se ela parar de treinar, ela vai murchar, não tem jeito. E acho que as pessoas tendem a não pensar nisso. Tipo, você pensa na parcela do carro, mas você não pensa no IPVA, na gasolina, na manutenção. Você pensa assim, essa parcela cabe no meu bolso e vou comprar esse automóvel. Aí quando você adquire o automóvel, você fala assim, meu Deus, eu não pensei que eu ia gastar X de gasolina, tanto para trocar o óleo, tanto para... E na hora que a gente começa um tratamento, eu acho que é importante que as pessoas tenham essa consciência de que a gente está falando de algo que é crônico. E que, tudo bem, às vezes você pode até mudar seus hábitos, mas sem a medicação, você pode vir a ganhar peso de novo. Então, as doses de manutenção são muito necessárias. Perfeito. E hoje em dia, eles até falam em protocolos para retirada do medicamento, né? Então, foi o que eu falei de novo, tem pessoas que precisam prolongar um pouco, mesmo que numa dose mínima, né? Só para manter ali, né? Tem gente que precisa, tem gente que... Dependendo, preciso, às vezes tem atleta às vezes no consultório que passa e fala assim, consigo usar isso para finalização, para subir no palco, alguma coisa.
consegue. As pessoas não vão precisar de uma manutenção, muitas vezes, entendeu? Mas sim, e isso realmente a gente não pensa, né? E aí, de novo, você veio falar da flacidez. Flacidez é a mesma coisa. Talvez a pessoa que às vezes está na flacidez começa a pensar assim, bom, como que eu vou contornar isso agora? Vai dedicar uma dieta realmente importante, porque provavelmente já está fazendo exercício, alguma coisa, vai fazer tudo certinho, ou de repente não, já vai para aqueles bioestimuladores, vai querer fazer alguma coisa já mais pensando só na estética, então ó, vou injetar umas coisas aqui, porque vai ficar aqui, tá tudo bem, eu vou me sentir melhor. Não acho ruim, né? Mas a gente precisa pesar muito, colocar muito na balança. É muito caro, sabia? Assim, de verdade. Porque bioestimulador, ele vai ajudar na qualidade da pele. Mas ele não vai te trazer músculo, né? O que vai te trazer músculo é uma coisa só. É musculação, não tem jeito. É você e algo que ninguém pode fazer por você. Ajudar na qualidade da pele é legal, principalmente para nós mulheres, porque a gente tem, tipo, a celulite, não sei o quê, de repente você deixa a pele um pouquinho mais durinha. Mas para você fazer, por exemplo, um preenchimento, você vai precisar de um ácido hialurônico. É caríssimo. Então, assim, se você for pensar numa região grande, tipo um glúteo, o investimento ali gira em torno de 18 a 20 mil reais. É complexo, assim, não é todo mundo que... E não é pra vida, né? É uma coisa que você tem que... É anual. Mas aí depois eu acho que a manutenção deve ser um pouco menos, assim, né? Acho que uma vez que você fez esse investimento de 20 mil, depois no próximo ano talvez 5, D e tal, mas a duração geralmente é de 1 ano, assim. A gente está falando, assim, de um recurso que é inacessível para muitas pessoas. Com certeza. E mesmo as canetas, né? Se eu for ver também, Sim. já é algo que... Querendo, pesa, né? Não é algo que é tranquilinho, assim. Você fala, Não, é carinho. É um medicamento caro, né? É caro. E para você fazer uma manutenção a longo prazo, você vai ver baita dinheirão, né? Existem substâncias vou falhar a memória porque eu não trabalho com isso, mas se não me engano é PNMA. Algumas coisinhas assim, que é como se fosse um bioestimulador, só que você coloca dentro, entre meio da musculatura. Então, a musculatura é como se a musculatura aumentasse e ela vai fazer, dependendo do jeito que você aplica ali, ele define. Então, faz um cortezinho que você queria. Para glúteo, você faz o desenho que você quer, enfim. Existem outras coisas e esse é inabsorvível. Então, é meio que uma duração um pouco maior. Mas mesmo assim, né? Mas tem um monte de complicação, né? Você vê um monte de mulher que faz isso e acaba ficando internada. E outra coisa, essa coisa de valor é difícil porque... O que muitas vezes para um é muito caro, para o outro não é. Até aí tudo bem. Mas as pessoas às vezes vê blogueira, não sei o que, fazendo em lugares e falam assim, putz, tem o vizinho aqui que faz também. Vai ficar igual. E vai fazendo um valorzinho, muito tranquilo. Então vai na sala da casa ali e faz. Aí você vê que esses problemas de... blogueira que morreu, que teve problema, ficou internada, um monte de coisa. Então, e essa é uma das coisas que mais dá problema. E às vezes injeta isso no rosto, aí depois tem um monte de procedimentos que você não pode fazer. Você não pode fazer um laser para melhorar a qualidade da pele, porque você tem o PMA. Então, assim, é uma substância que acho que se não for muito bem estudado e não for feita de um jeito com alguém muito espetacular, talvez seja melhor não, né? Acho que mais acessível para nós é treinar mesmo. Não tem jeito. Treino, dieta, treino. O velho... é o que todo mundo sabe, né? Só que é muito difícil de fazer. Não estou falando que é fácil, é difícil. É que eu acho que, na verdade, principalmente existe essa diferença entre o corpo masculino e o feminino, porque, por exemplo, quando eu comparo o meu corpo com o do Felipe, se a gente treinar a mesma quantidade de tempo, é lógico que ele pega mais pesado do que eu. Nossa, a diferença é muito nítida, assim, o ganho de massa muscular dele é muito maior do que o meu, assim. Ele, rapidamente, ele fica durinho. E eu não. E aí eu fico pensando, se eu treino muito fofo, apesar de que pra mim eu não sinto que eu treine fofo, porque me exige esforço, com certeza. Ou se realmente, assim, o corpo da mulher tende a demorar um pouco mais para ter musculatura. Com certeza demora muito. Tá. Injustiça. Pensando biologicamente, tem muita diferença, porque o corpo masculino ele tem um nível hormonal de testosterona que vai dar uma qualidade muscular muito maior, né? E aí nisso eu acho que já vem um outro assunto, pensando lá em hormônios, em coisas assim. Então, assim, realmente, o homem ele tende a responder de uma maneira um pouco mais rápida, né? Só que aí se eu pego um paciente que é obeso, a obesidade, de certa maneira,
quando eu tenho um excesso de gordura no corpo do homem, enfim, da mulher, a gente faz uma transformação lá. A testosterona que muitas vezes ele fabrica, ela passa dentro da gordura não, mas a gordura fabrica algumas substâncias ali que vai converter essa testosterona em estradiol, que é hormônio feminino. Então, por isso que tem, às vezes, paciente obeso que é difícil de ganhar massa muscular, porque a testosterona dele circulando é muito baixinha. Por quê? O estradiol está lá em cima. E por isso que eles tendem a ter mama. Exatamente. Por isso que muitas vezes dá ginecomastia, que dá outras coisas. E até quando a gente usa hormônio em alguns pacientes, tem paciente que tem mais propensão a ter esse tipo de efeito colateral, vamos dizer assim. Né? Porque às vezes tem um excesso a mais ali, ou então tem um excesso de aromatase, que é a enzima que faz a conversão, que acaba, né, gerando mais estradiol e aí dá esses efeitos colaterais. Né? Pode acontecer sim. Tem uma medicação para sair ainda, já que a gente está falando de canetinha para encerrar esse assunto, chama retatrutida. Eu já ouvi falar disso. E aí você até me perguntou antes, falou assim, coisa de peptídeos, não sei o quê. Se for pegar assim, quando se fala, peptídeos, é muito hype do momento, né? Estou usando peptídeos. Mas se você for ver, o Ozempic é um peptídeo, né? Que é o GLP-1, o GIP, são tudo peptídeos, né? Então a retatrutida, além de ter o análogo de GLP-1 do GIP, ele vai agir numa parte de glucagon. Então você estava falando dessa parte de ficar mais flácida, coisas assim. Essa nova molécula que estão inventando aí, que não tem estudo, aliás, estão fazendo estudos ainda, mas não tem em humanos, tá? Então quem está comprando no Paraguai e está usando, porque eu estou recebendo um monte no consultório disso, por favor, não façam isso, né? A ideia, o que eles pegaram? O paciente que usa aquele rosto caído, fica cheio, toda flácida e tal. Quando eles colocam mais uma molécula, como se fosse um análogo do glucagon, a ideia deles é o quê? Aumentar a massa muscular junto com o medicamento. Que sensacional. Então, a ideia deles é juntar os 3 agonistas aí para não ter tanta perda muscular. Não é que você vai ganhar e ficar totalmente forte, não é isso. Mas é tentar não ter a perda muscular, que é déficit da alimentação. Né? Que espetáculo, né? Nossa, se funcionar, isso vai ser extraordinário. É demais. Porém, contudo, as pessoas vão ficar cada vez mais sedentárias. Porque se eu não vou perder massa muscular, eu vou treinar para quê? Mas não é, se muitos hoje em dia já não fazem... Eu acho que a definição, de verdade, assim, é o que eu penso, tá? E eu tenho visto até alguns estudos, é legal da gente abrir esse debate, porque acá tem outro jeito de pensar e a gente pensa junto. Eu tenho visto alguns estudos, pessoas, na verdade, que falar estudos é errado. Mas quando a gente fala sobre o estudo da sociedade, sempre tentou existir uma divisão entre a nobreza e a população geral. A nobreza sempre se diferenciou por coisas que eles podiam obter e que a população geral não podia. Então, ali lá atrás eram tecidos que eram proibidos para a população geral, cores que às vezes somente o amarelo durante muito tempo foi só os nobres podiam usar, enfim. E aí, sempre o público geral, ele tenta se parecer com aquela classe mais nobre. A magreza sempre esteve muito presente dentro, né? Eu estou usando o termo nobreza, mas hoje a gente usa, as pessoas com uma classe social mais alta, né? E era uma forma de se diferenciar. E o que os antropólogos vêm falando é que, como se tornou acessível ser magro para a população geral, um novo hype é ser definido. Porque quando você apresenta uma musculatura definida, você passa para a pessoa automaticamente a questão da disciplina. Por quê? Porque ninguém pode treinar por você. É um trabalho que outras coisas você consegue delegar. Mas o treino físico é você que tem que ir lá e fazer. Não tem, né, uma delegação disso. E essa definição muscular, tanto que se você for ver hoje, as pessoas mais famosinhas, elas têm uma definição, principalmente de bíceps, e a gente está falando de mulheres. E aqui é definição, não é volume, não é Graciane Barbosa, mas é aquela definição. E é um jeito, porque assim, agora todo mundo é magro, então eu quero ser magra definida.
Aí depois vai se tornar acessível agora, então eles vão se diferenciando sempre de um jeito e sempre passando por essa questão da disciplina. Então, assim, olha só, eu sou uma pessoa disciplinada. Porque, lógico, se você vê uma pessoa obesa, uma pessoa... Na mesma hora você pensa em alguém que é sedentário, em alguém que a casa tá bagunçada, a sensação que pode até não ser uma realidade. Sim. Mas a leitura que normalmente se faz é essa. Quando você vê uma mulher magra, bem cuidada, você faz uma leitura de que, de repente, ela é uma boa profissional. Por que a gente se arrumou para vir aqui? Porque isso importa, sabe? Então, eu acho que essa definição muscular, ela vai passar a ser essencial, sabe, Cá? Vai começar a definir aspectos que talvez eles fiquem ali subliminares. Sabe? Tipo, você vai vir apresentar o podcast, aí você tá saradinha. Aí todo mundo vai olhar e falar, Camila se cuida, tá vendo? A Camila é uma pessoa disciplinada, eu vou seguir o que ela fala, porque ela é uma... Você começa a passar um certo tipo de credibilidade sem que você mesmo precise abrir a boca. Sim. Isso acaba gerando um problema, de certa maneira, né? Porque você vê um monte de gente na internet falando um monte de besteira, né? Ou então até, às vezes, atleta usando esses peptídeos da vida aí. O que você acha dos peptídeos? E um monte de paciente vindo perguntar, porque eu vi não sei quem usando. Aí você fala, mas não tem estudo. Eu, como médico, eu não posso virar para você e falar, usa que vai ser top. Não tem estudo, como que eu vou te passar uma coisa que eu nem tenho ideia? Então, assim, de certa maneira, sim, eu concordo com a Ká de certa maneira, porque a gente quer algo fácil. Então, é isso que ela falou. Se eu usar um medicamento que não vou fazer ainda mais perder a massa, eu vou gastar muito mais nesse do que talvez no Mounjaro hoje em dia, ou no Ozempic, enfim, né? E isso, para mim, no consultório é muito problema. Eu ia falar isso, porque pelos vídeos que eu vejo, que eu acompanho na internet, é muita gente falando que não mudei de vida, tomei, emagreci, ponto. Mas porque emagrece mesmo, você tira a fome. Só que o problema é que eu te falou, na hora que você tira... Cara, se você não mudou alguma coisa na sua vida, na sua rotina, ou é pior até. Né? Assim, é a mesma coisa que a gente usa com antidepressivo. O paciente, muitas vezes, ele tem necessidade daquela medicação, porque às vezes ele não consegue nem fazer a terapia sem o medicamento. Só que se ele não tiver uma alteração de estilo de vida, se ele não fizer a parte toda comportamental que a gente trabalha em terapia, ele ou vai virar escravo daquele medicamento, ele vai tomar aquilo pro resto da vida, ou vai aumentando dose, vai voltar a hora que parar. Se ele realmente quiser, ele pode ser um estratégico, né? Então, a gente vai usar como uma estratégia, a gente vai mudar toda a parte comportamental junto com a terapia, você vai mudar o seu estilo de vida, e aí você vai ir desmamando essa medicação, ou você vai ser aquela pessoa que, tipo, eu tomo antidepressivo há 57 anos e nunca posso parar, porque se eu tirar o ansiolítico, eu tenho crise de ansiedade. Porque você não trabalhou nada. Né? Você não fez nada, você não tentou encontrar a origem, você não tentou fazer nada. Levando para esse lado um pouquinho de parte comportamental, parte da psicologia, eu tenho um relato de um paciente que estava usando o Mounjaro e aí ele atingiu o peso que queria e iniciou a fase de manutenção, fazendo com acompanhamento do endocrinologista, tá? E aí ele ficou 2 semanas sem tomar um medicamento. E esse paciente é muito compulsivo. Ele simplesmente surtou. Começou a ter impulsividade agressiva. Então, sabe, tipo assim, sei lá, choveu. Puta que pariu, tá chovendo, não sei o quê. E aí precisou voltar a medicação, porque a medicação continha todos os traços ansiosos. Isso acontece de verdade? O Mounjaro, ele é um mediador da parte emocional do paciente? Não, se você pegar assim, a molécula do medicamento, não. Mas você, como psicólogo, sabe melhor que eu. Isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Tem gente que é assim com exercício, por incrível que pareça. Então, eu recebo, às vezes, por ser ortopedia, minha formação de base, recebo muito paciente que, às vezes, se machuca, se lesiona, e vai para o consultório por conta disso e muitas vezes começa até a dar uma surtada, assim, porque não está fazendo exercício. Então, assim, isso pode acontecer, acho que de diversas formas, né? Não só com medicamento. Talvez um paciente que já tem um histórico, né, psicológico, psiquiátrico, de certa maneira, acho que pode ser até pior. E isso pode acontecer de qualquer jeito.
Pô, não tem um monte de estudo falando sobre placebo, né? De você usar, às vezes, medicamento placebo. Ai, não, se eu não usar isso aqui, eu vou surtar. E aí surta mesmo, porque quem comanda tudo é o cérebro, cara. Né? Então, eu acho que pode acontecer sim. Mas não... Pensando quimicamente, eu acredito que não. Não vejo porquê. Se estiver errado, alguém me corrige, mas eu acredito que não. Mas pensando nessa parte de mentalidade, eu acho que com certeza pode acontecer, sim. Sim, talvez porque a pessoa sinta um maior poder do controle de impulso e aí ficou sem a medicação e pensa que eu tô sem, agora já é, agora ferrou, não tem como eu controlar, eu não consigo. Aí já vem todo aquele negócio, né, provavelmente lá de trás já, né? Aquele histórico, tá? Mas era exatamente isso que eu queria saber, porque eu fiquei na hora assim, nossa, eu já vi psiquiatra passando a medicação. E eu já vi vídeo falando que o Monjaro está sendo usado para controle de ansiedade, não sei o que. Aí na hora eu nem sabia. Isso daí é coisa da sua cabeça. Então eu falei, eu vou aproveitar que o Thiago vai estar para fazer essa pergunta, porque é verdade. Porque eu acho que a consciência traz muita mudança, né? Vamos pensar em como que o medicamento age no corpo. Não era para acontecer isso. Mas a gente tem essa outra parte que não sei o quê. Sim. Só que como eu vi muito psiquiatra falando que está indicando a medicação para controle de ansiedade, aí eu pensei que quimicamente ele ajudava. De verdade, né? Eu acredito que quimicamente não. Acredito que não, mas... E qual que é a principal diferença do Monjaro para o Ozempic? Perfeito. O Ozempic, então, ele é um análogo de GLP-1. Tanto o GLP-1 quanto o GIP são duas substâncias, dois peptídeos que são fabricados lá no intestino, né? Então, o GLP-1, ele vai agir no sentido de deixar o alimento mais tempo dentro do estômago, de certa maneira até ele vai agir no controle ali da fome, coisas assim. Já o GIP, quando você associa as duas moléculas, que é o Monjaro, além disso, ele vai pegar esse GIP, que é um análogo vai melhorar a sua resposta à insulina. Então a insulina é uma molécula que é responsável por pegar o açúcar que está no seu sangue. Açúcar, quando eu falo, é imagina, eu comi um carboidrato. O carboidrato no sangue vai virar açúcar, tá? Então, ele é responsável por pegar o açúcar do sangue e botar para dentro do músculo, para dentro das células, né? Só que o obeso, ele tem uma resistência à insulina. A insulina está lá em cima e não está adiantando nada, porque está tanto tempo ali a insulina alta que já no corpo não faz mais tanto sentido. Faz, lógico, mas ele precisa de muita... Se você que está fazendo exercício, está com uma rotina boa, tal, você precisa, vamos supor, de 10 unidades de insulina para colocar 500 gramas de macarrão que você comeu para dentro das células. Um obeso que já tem uma resistência à insulina, muitas vezes ele vai precisar de 30 unidades de insulina, não de 10, né? E aí o Monjaro, ele entra nesse sentido, de melhorar essa resistência à insulina. Então, a ideia que os caras tiveram que inventaram isso é sensacional, né? Você acha que vai dar um Nobel? Oi? Você acha que vai ganhar um Nobel? Pensando no tanto de população que tem obeso hoje em dia... Não é? E é um tratamento, né? Se as pessoas usarem com consciência... Sim, porque tudo bem, né? Na verdade, tem um monte de gente tomando aí, mas não, os caras que inventaram não tem culpa nenhuma disso. Que popularizou, que o Paraguai começou a vender. Eles fizeram com consciência de que era para ser acompanhado. E se você faz bonitinho, extraordinário, né? Com certeza. É revolucionário demais. Com certeza. Eu acho que assim, para Nobel tem muita coisa boa, né? Tem a médica lá brasileira, né? Que fez os paralíticos lá andarem, voltar aos movimentos. Então, acho que tem muita coisa, né? Que muita gente vai ser premiada ainda. Agora tem aquele outro médico que também está conseguindo reverter o câncer de pâncreas. Sim. Viu esse também? Aí tem um japonês que conseguiu criar um sangue artificial para poder fazer transfusão e não depender mais tanto do banco de sangue. Não, a parte da medicina está bem concorrida. A gente abre a internet, às vezes, vê tanta besteira, né? E nem sabe dessas coisas. Mas está bem legal. Tem muita coisa. Tem muita coisa boa dentro da parte da medicina, principalmente os estudos de oncologia.
nossa, eles estão assim, conseguindo reverter célula cancerígena de câncer de mama, esse do câncer de pâncreas, o resultado dele foi extraordinário. E tem muita coisa que nem é falado, né, Ná? Eu fiz um curso de ortobiológicos. Então, são alguns procedimentos que a gente utiliza dentro da ortopedia com células-tronco, coisa assim. Então, é o PRP, o BMA, enfim. E tem um grupo que trouxe isso lá de fora para cá e eles fazem diversos cursos, tem uma pós-graduação hoje em medicina regenerativa, coisas assim. E eles lá dentro do grupo, então eles têm uma parte do grupo que ele é particular, para pacientes particulares, eles procuram para tratamento. Então, um atleta se lesionou, eles vão lá, usam para recuperar mais rápido, coisas assim. E tem uma parte lá que eles fazem estudos em cima do que eles fazem lá dentro, né? E uma parte dos estudos, eles têm feito tetraplégicos também voltar com alguns movimentos a partir de aspirados de medula óssea, que é o BMA, enfim, de um monte de coisa que muita gente nem sabe. Né? Não. Então, assim, é muito legal. Eu acho que tem bastante coisa ainda que a gente vai descobrir, que está descobrindo, enfim, que está evoluindo bem. Só que aí eu acho que tem um outro problema também, né? A gente bate de frente com um negócio que é gigantesco na nossa frente, que é a indústria farmacêutica. Todo mundo fala isso. Então, às vezes, acaba sendo meio complicado. Mas, enfim, quem sou eu, né? Deixa quieto. Melhor nem tocar nesse assunto. Os peptídeos, eles são hormônios? Perfeito. Então, vamos lá. Peptídeos de novo. Se eu falar no Ozempic, é um peptídeo, querendo ou não. O que eles falam hoje em peptídeo, que eu tenho recebido muito no consultório, e alguns pacientes já me falaram sobre isso, depois joga aí na internet e dá uma procurada. Te perguntar, eu salvei. Eu não vou saber todos, não. Mas vamos lá. Eu estou te falando porque tem uns 4, 5 pacientes que chegaram no consultório perguntando especificamente sobre esse nome. Nice. Eles chamam de protocolo Wolverine. Olha o nome do negócio. Daí não conheço. Protocolo Wolverine. Por quê? Pai de moleques, Wolverine lá na história, ele se regenera. Então, ele toma um tiro e regenera o corpo, não sei o que e tal. E aí, a ideia desses peptídeos, o que é? Você utilizá-los de uma maneira que ninguém sabe como ainda, porque não tem estudo, mas você utilizar esses medicamentos no sentido de fazer um reparo tecidual muito mais rápido que o normal. Então, se você pensar o que acontece, um atleta que vai lá, esses caras de bodybuilder, né? O cara precisa pegar muita carga, às vezes. E muita carga, a gente sabe que muitas vezes o sinônimo é lesão. Então, para evitar uma lesão, os caras têm usado esses peptídeos, teoricamente, para fazer uma regeneração tecidual muito mais rápida. Então, o cara treina hoje, ele está usando esse negócio, amanhã, se ele quiser, ele treina mesmo um grupo muscular. Dizem que é um negócio absurdo, assim, de tempo de recuperação, de tempo de lesão de recuperação. Mas, de novo, não tem estudos. Então, assim, se eu não me engano, esse protocolo aí é um peptídeo lá chama TB500, que tem muita gente falando disso. E tem um outro que é o... Daqui a pouco eu lembro. Não sei, é tudo nome e sigla. Tudo assim, eles são TB500, eu vou lembrar. Mas, enfim, não tem estudo, moçada. Então, não faz isso ainda. Deixa sair estudo. Tem estudo com animal, tá saindo algumas coisinhas. Como funciona isso, assim? Porque, assim, quando tudo isso começou de peptídeo, qual que foi meu primeiro contato? Eu tive que tirar o ovário. E aí, comecei a fazer um trabalho com o endocrinologista. E eu reclamei, tive algumas queixas de cansaço, enfim, exaustão. E aí, ele falou assim, olha, eu estou trabalhando um peptídeo, você quer testar pra gente ver como se comporta, não sei o quê, porque eu tô fazendo alguns estudos e blá, 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 blá. E ele me mandou, eu nem paguei. Foi pra minha casa, aí tinha como diluir, não sei o que e tal, e eu tinha que aplicar todos os dias, no meu caso. E aí a gente fez, assim, durante um mês pra ver se eu sentia alguma diferença, se a gente manteria, se não manteria, como é que ia ficar, enfim, fui fazendo acompanhado. Até aí eu nem sabia que isso daí existia. Aí estourou. Começou a vir um monte de vídeo, um monte de coisa. Hoje em dia é caneta, você já viu? Sim, eles fizeram, tem tipo umas canetinhas, sim. Igual como se fosse o Ozempic, e já não é mais diário, é semanal. Então, acho que aumentou a dose, porque na minha época, na época do que eu tomei, era 10 UI, que é tipo um tequinho da seringa, assim.
Aí agora eu acho que é uma dose mais cavalar, assim. E aí eles falam, tipo assim, o segredo das Kardashians. Porque pelo menos foi o que eu comecei a estudar, porque como tá muito no hype, meus pacientes vêm perguntar, eu preciso saber alguma coisa, né? Sim. Porque tem para foco, para atenção, para concentração, tem para depressão, tem para ansiedade, para tudo você possa imaginar, para não cair cabelo, para prevenir câncer, para tudo, tá? Eles começaram a unir dentro dessas canetas 3 ou 4, que foi mais ou menos o que você falou, tipo da retraturtida. Então, assim, tinha o só para cabelo. Aí eles uniram cabelo, unhas e sobrancelhas. E aí virou o glow up, nananana, e é isso aí. E aí por exemplo, esse Aluí, que é um que estão falando muito, assim, é que pensam que meu universo é feminino, então o que vai chegar mais pra mim é isso aí. Ó, o combo da beleza que virou febre nas gringas. É o subtítulo do vídeo. Então, ele faria... Aí tem para rejuvenescimento. Aí eles misturaram um monte de coisa. E agora já começou a aparecer para mim conteúdo para passar na pele. Tipo, já não é mais para injetar, é de aplicação externa, sabe? Então, eu acho que vai começar a virar E como que eles conseguem me colocar uma caneta no mercado sem estudo? Então, também não tenho ideia. Não, na verdade tenho. Por quê? Quando a gente fala... então, vamos lá. Peptídeos pode ser uma enzima, pode ser uma série de coisas. Eu achei que era sempre um aminoácido, não é? Não, o peptídeo é uma série de aminoácidos. Só que esse aminoácido ele pode ter diversas funções no seu corpo. Então, que nem o TB500 lá, ele age com angiogênese. Quando você aplica ele, na teoria, pelo que eu li ali, enfim, ele vai fazer criar vasos. Então, você pensar, criar vasos num local que tem uma lesão, num cotovelo, vamos supor, criar alguns vasinhos lá, vai chegar a mais moléculas pelo sangue anti-inflamatórias, vai curar mais rápido, de certa maneira. Só que se você pensar o câncer, se você tem, vamos supor, poucas células cancerígenas ali no corpo, que seu corpo está controlando. Qualquer um pode ter isso, né? Seu corpo está controlando, está bem controlado ali, está tudo bem. Aí você vem e coloca um peptídeo desse, que vai agir de uma certa maneira que a gente não sabe como ainda. Mas vou usar o exemplo do TB500, né? Faz angiogênese, faz espalhar um monte de vaso. Se esses vasos são criados ali dentro dessas células cancerígenas, o que pode acontecer? Cair uma célulazinha dentro do vaso e se espalhar no corpo inteiro. E aí? O que eu vou fazer? Não tenho ideia, entendeu? Então, por isso que ainda não tem estudos em humanos, né? Porque não sabe, na verdade, até a retraturtida ainda não está liberada, porque o efeito do glucagon a longo prazo, ninguém sabe o que vai acontecer, porque ele aumenta o metabolismo, vai fazer um monte de coisa. Só que esse metabolismo no coração, será que vai ser bom ou vai causar uma hipertrofia do coração? Não sei. Tá, mas espera aí, deixa eu te fazer uma pergunta voltando no que a gente está falando, Sim. tá bom? Eu já ouvi alguns médicos dizendo, porque essa coisa do câncer eu já sabia, que existem peptídeos que são hormônios e outros que não são hormônios. Sim. Os que são hormônios são os que fariam com que essas células cancerígenas pudessem ser... Mas não é verdade. Então, eu não sei, eu acho que não, porque você precisa ver o efeito da molécula. Independente do nome peptídeo ou não, você precisa entender o que a molécula faz, né? Eu acredito que, se a gente pensar biologicamente, é isso. O que a molécula faz? Ela aumenta a angiogênese, independente se ela é uma enzima, se é um hormônio, aumenta a angiogênese, então você vai correr um risco de certa maneira. Porém, a gente precisa entender, essa molécula ela vai agir, essa molécula ela vai agir só em um tecido aqui que não vai ter problema com isso. Putz, beleza, mas para isso precisa ter estudo. Não adianta eu querer falar assim, não, a molécula faz isso. Antigamente, aí deixa eu só voltar um pouquinho para ver se fica uma ligação clara. Tinha um negócio lá, então tinha a parte dos hormônios, um monte de gente usava hormônio, e criaram outra classe chamada SARMs. Tá? Os SARMs eles eram utilizados no sentido de agir só no receptor hormonal. Não era um hormônio, mas ele agia no mesmo receptor que o hormônio ia usar. Então, qual que era a ideia? Bom, se a gente só ativar o receptor, você não vai ter os efeitos colaterais que o hormônio traz, que é transformar uma molécula em outra, e aí dar os colaterais, coisas assim.
Beleza, puta, a ideia é sensacional. Só que viram que na prática, quando você usava, dependendo da dose, não sei o quê, o SARM também era convertido e mexia em eixo hormonal. Então, assim, a ideia muitas vezes é excelente, é ótima. Mas na prática talvez Na ela prática, não seja funcional. o nosso corpo ele é biologicamente ativo, ele age de diversas maneiras. Tem medicamentos que funcionam para uma pessoa que para outra não funciona, porque cada pessoa vai agir de um jeito. Nossa, mas isso é muito preocupante, Ti, sabe por quê? É muito preocupante muito. porque, assim, você é uma pessoa... Você vê, eu nem tinha ideia disso nessa proporção, tá? E eu conheço pessoas que estão vendendo isso Sim. de atacado. Sim. Então, por exemplo, assim, porque as canetas são caras também, dá 3 mil e tal. Aí a pessoa te oferece, por exemplo, assim, se você comprar 4 comigo, sai 600, sabe? Então, assim, tem um monte de gente vendendo porque está sendo comercializado. Você vai em farmácia no Paraguai, você consegue comprar. Sim. A gente tem a fronteira, tipo, Sim. ali no sul, ir ao Paraguai é uma coisa muito comum. Inclusive, tem muitas pessoas que moram na fronteira, né, no Rio Grande do Sul com o Paraguai. E o pessoal está trazendo. E, assim, as pessoas não têm ideia do que talvez... Eu já acho que o estilo de vida... Posso estar errada. Mas hoje, todo mundo conhece alguém que já teve câncer ou que tem câncer nesse momento. Que antigamente, nossa, câncer era... Meu Deus do céu, a pessoa vai morrer. Hoje em dia, tá com câncer, não é? Já até se banalizou de tão comum que se tornou. Eu acredito que tem a ver com o nosso estilo de vida. Talvez tenha a ver com um pouco do quanto que a gente consegue diagnosticar com mais precisão as duas coisas. E aí, assim, o risco já é tão aumentado e aí as pessoas estão usando para melhorar a textura de cabelo. Exato. Então, olha o problemão que é, né? Nossa, e não deveria, então, chegar algum órgão regularizador e tirar do mercado? Existe, não. Tem a Visa, tem o FDA nos Estados Unidos, né? Enfim, tem uma série de coisas que tentam regular isso. Só que é igual droga, né? Imagina assim, aí, de novo, vou passar para a parte que eu acho que o pessoal ouve mais falar. Hormônio. Você começa a fazer uma academia, muitas vezes alguém na academia chega e fala assim, eu tenho um amigo que tem lá, que consegue fácil, você não quer usar? Aí você fala assim, mas como? Sem risco? Não, eu consigo para você. E aí o paciente vem e fala, não, mas tem QR Code atrás do medicamento. Você passa o QR Code e cai no site do... Fazer um QR Code hoje em dia não é bizarro que tem, né? Eu acho que até o ChatGPT faz pra ti, se você quiser. Então, assim, isso a gente chama de mercado underground, né? Mercado paralelo. São medicamentos que não são regularizados. E aí você vê, a Polícia Federal saiu e achou um laboratório falso na sala de uma casa, que eles botavam sei lá o que dentro do negócio. Então, assim, cara... É isso que você está falando, é muito preocupante, cara. Então fizeram um estudo lá, pegaram vários medicamentos de mercado paralelo hormonais, pegaram vários hormônios vendidos nesse mercado paralelo, né? Consegui na farmácia, consegui com não sei quem e tal. Fizeram um estudo. Então pegaram diversos tipos de medicamento e aí fizeram uma análise laboratorial desses medicamentos. Então estava escrito lá, isso aqui é propionato de testosterona. Aí chegavam no laboratório, analisavam, aí teve 2 problemas. 80% dos medicamentos que falavam que tinham uma certa quantidade ou aquele produto ali dentro não tinham. 80%. Ou ele continha outro tipo de hormônio, ou nem hormônio era um melhor óleo, ainda, né? Um óleo, alguma coisa, sei lá. Ou então a dosagem estava errada. Você falava assim, você precisa usar, vamos supor... 200 miligramas disso aqui por semana, dessa substância por semana. E aí dentro do medicamento tinha 400. Às vezes tinha até mais. Cara, imagina, é um tiro no escuro, é uma roleta russa que você pega uma arma e dá um tipo, que você não sabe o que tem. Entendeu? Então isso dá um problemão para mim no consultório. Cada vez que vai um paciente... Aí você fala assim, o Conselho de Medicina proíbe o uso... mas eu vou deixar um paciente usando, muitas vezes, um hormônio que ele nem sabe que ele está usando de uma maneira totalmente incorreta, ou fazer... E essa é a briga, né, do pessoal da medicina do esporte, enfim, quem trabalha com hormônio, dos urologistas, enfim.
Ele vai fazer sozinho por conta e dar um tiro no escuro ou eu posso acompanhá-lo fazendo exame? Sem dúvida. Né, a cada 3 meses a gente faz o exame, a cada 1 mês, se precisar, a gente faz o exame e vê como que tá indo. Pô, o que é mais seguro? Não, entendeu? com certeza. Não tem nem... Eu não sabia que era desse jeito, sabe? Porque eu vi tanto conteúdo quando eu soube que a gente ia fazer o podcast, aí eu fiquei assistindo, né? Então começa a aparecer. Eu vi um monte de médico falando assim, abertamente sobre peptídeo. Então, pra mim, já tinha liberado. Porque, porque as médicas, tipo, olha, eu sou endocrinologista, não sei o quê, eu tô fazendo o protocolo XYZ com as minhas pacientes, a gente está tendo resultado tal. Falando tão abertamente assim que eu não achei que era um... Então, é isso que eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado. Quando a gente fala peptídeos na internet, pode ser tudo. Foi o que eu falei, peptídeo pode ser um monte de coisa. Se você pega, às vezes, um médico que é confiável, porque a gente sabe que, né, toda profissão tem gente... Tem boas e ruins, né, em qualquer área. Enfim, e não estou julgando isso, não é nem meu intuito. Mas, às vezes, está falando peptídeo, o nome peptídeo, por estar meio no hype. E, às vezes, é um medicamento que sempre usaram. Que nem, tá entendeu? Pode tipo, ser. O Monjaro. Porque a pessoa não ia colocar a cara dela, o CRM dela em jogo para falar de... Entendeu? Inclusive, o NAD, que é um que tem a canetinha, conhece o NAD? Sim. Ele tem a suplementação oral e ele tem um chipzinho. Implante. E ele é um peptídeo que ajuda a levar a energia para dentro da célula, ele age na mitocôndria. Energia, né? O peptídeo ele vai fazer a mitocôndria trabalhar de uma maneira um pouquinho melhor, né? O NADH ele tem esse papel. Eu uso no consultório, já usei como em forma de implante. Muitos pacientes relatam coisas assim, nossa, estou me sentindo muito mais disposto, estou muito mais com energia para fazer as coisas. Realmente tem, e tem estudo sobre isso, né? Eu não uso coisas que não tem estudo. Então tem estudos lá comprovando a segurança, a eficácia, dosagens, está tudo certinho, né? Então o NAD sim, eu sei na forma de implantes. Agora a forma oral já é um pouco mais difícil, porque tudo que é oral, a gente tem que tomar cuidado da diferença de absorção. Então, o que eu absorvo não vai ser a mesma coisa que você, vai ser diferente da cá, né? Então, o implante é mais seguro. Não que seja mais seguro, não é isso. Mas eu não uso oral porque as coisas que eu já li sobre o NAD oral é que a absorção é muito pequena. Baixa. Eu tomo, sabia? Não mudou nada. Não vai adiantar muita coisa. Eu não vejo essa disposição nem nada. E esse NAD, eles, hoje em dia, nesse hype, desses conteúdos de quem não é da medicina, enfim, o pessoal que está trazendo do Paraguai, eles chamam de peptídeo das Kardashians, porque eles falam... Não aguento. Esse slogan de venda. É o marketing, né? É lógico. E aí, por quê? Porque deixa a pessoa mais bonita? Porque eles vendem como sério. Não, mas eles vendem medicamento. O que for para vender, eles vão vender de qualquer maneira. Vai ser o negócio da Virgínia, vai ser o negócio da Kardashian, vai ser... vai ter, entendeu? Tem outro que tá muito famoso, que é Glow. GHKCU, sabe o que é? Não tenho ideia. Olha, então nem deve ter estudo disso aqui. Não, com certeza não. Os caras fizeram caneta, cara, sabia? E o que deve ter de gente se endividando para comprar essas coisas. R$3.000. É que eu tô falando. Com o povo está se endividando para comprar Monjaro, que em geral é isso aí que promete a beleza da Kardashian. Nossa, E você vê, é um negócio tão lucrativo que, cara, tem um monte de gente assaltando farmácia para levar embora. Gente que trouxe de fora, né? Quantas pessoas não foram pegar pela Federal ali no aeroporto? Cheio de canetas, de peptídeo, de Monjaro, de não sei o que. Os peptídeos também devem estar, né? Com certeza. Imagina para a Polícia Federal, que trampo. Porque o que deve estar saindo de brasileiro dessa fronteira? Porque, assim, o pessoal está te oferecendo isso em todos os lugares. É verdade. O pessoal está trazendo e está... Nossa, eu não sabia que era desse jeito. Eu acho que mexe num ponto... Eu vou, de novo, você como psicóloga sabe aqui. Mexe num ponto da pessoa... Da magia. Exato. E é aquilo que a gente falou. Ninguém quer ir pelo caminho mais longo. Todo mundo quer caminho mais curto. Se eu tomar isso aqui é um milagre... Não tem milagre. Não existe milagre. Né? Tudo tem um preço.
você pode tomar aquilo, realmente, às vezes pode funcionar, mas e lá na frente? Não tem estudo falando lá na frente o que vai acontecer se você ficar toda hora aplicando isso, ou se você aplicar uma única vez, se vai acontecer alguma coisa lá na frente. Não sabemos. Então, qual vai ser o custo disso? Né? Não tem nada que não tem um preço lá na frente. Agora, a gente, aí com esses estudos que provavelmente vão sair em algum momento, que vai ter alguma coisa, eles vão conseguir entender, ó, realmente o custo-benefício vale até aqui? Putz, vale, é legal, é bom, não estou demonizando, não é isso. Sim, você está dizendo que a gente não tem sabe. estudo, eu não sei. Não dá para novo, saber. né? Você está dizendo, pessoas, tenham consciência, porque vocês não sabem mesmo. Tipo, é pesado, cara, você tem um câncer, é um negócio... Isso às vezes não acontece nem agora. Usei, fiquei top, tô bem aqui, tô olhando, e daqui 10 anos. E aí, você não sabe, cara. Não sabemos, não temos ideia do que pode acontecer, né? Então, duas coisas. Primeiro, cuidado com esse nome peptídeo, porque pode ser coisa boa, assim como pode ser coisa que não tem estudo. E cuidado com essas modinhas, que a gente vê realmente um valorzão aí que promete 1001 coisas. E, cara, quantas vezes eu não chego no consultório, o paciente falando, me aplicaram, monjaram, não sei o quê, não senti efeito nenhum. Não adiantou nada. Conheço vários. Não é? Conheço vários. Quantos? Aí você fala assim, mas aí tem gente, o charlatão, né? Mas seu corpo não respondeu bem e não sei o quê. Vamos aumentar a dose. Vão aumentar a dose. Outra dose. É isso, cara. Cada dose que E você pode aplica... ser que seja água também, né? Pode ser um qualquer sorinho. Se coisa. for É isso água, que a eu te pessoa tá falei. no lucro ainda, Exato. né? Vamos pensar. Pode Um ser sorinho. qualquer coisa ali dentro. Porque é não bem tem ideia. líquidozinho, não dá pra você saber, né? Pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, esse é o problema. Esse é o maior problema. E aí, de verdade, aquele negócio que eu falei da indústria farmacêutica é difícil, porque eu fiz alguns cursos, né, bem lá atrás, de um médico que chama Gabriel Almeida. É um cara que atende várias famosas hoje em dia e tal. E dentro do curso dele, ele te dá uma ideia do que ele faz no consultório ali, né? Como que ele trabalha, dosagens que ele aplica, que dá para aplicar, que não dá, enfim. Eu acho, de certa maneira, muito legal, porque te dá um panorama geral, quando você não tem experiência daquilo, te dá um panorama muito bom de ter um norte. Fala assim, se eu seguir mais ou menos isso, talvez seja legal, né? Mas não dá para você pegar receita de bolo e querer fazer em todo mundo. E isso é um ponto, né? Porque eu acho que tem muito médico, às vezes, fazendo a faculdade, acabando uma faculdade que também já tem uma dúvida ali de qual faculdade que é, e aí faz um curso desse e fala assim, top. Pronto. Sou o Gabriel Almeida aqui, vou sair fazendo 1001 coisas aqui, vou vender protocolo de 20 mil no consultório e vai dar certo. E não é assim, cara. Cada pessoa é uma pessoa, cada paciente é um paciente. E você precisa tomar muito cuidado com isso, cara. Então, de verdade, tem que tomar cuidado primeiro com o médico, você vai te acompanhar. Você está escolhendo um cara que vai cuidar da sua vida. Uma pessoa uma mulher, um homem, que vai cuidar da sua vida. Você está, abrindo o seu inteiro, sua vida para essa pessoa, cara. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Psicólogo, você não pode ir num psicólogo qualquer que vai te falar um monte de coisa que às vezes até piora o seu quadro, cara. Não dá. Então isso tem que tomar, acho que, bastante cuidado, sim. Ti, muito Já obrigada. Foi muito rápido. Tá de sacanagem. Acabou. Louco. Passou muito mesmo, foi rápido, top. né? Gostou? A Cá ficou quietinha só, a Cá não falou muito. Eu até ia contar os meus casos aí. Fica pro próximo, você chama. Pessoal, só preciso falar do patrocínio aqui antes da gente encerrar. Então, nós estamos aqui com o nosso cérebrozinho, todo feito de feltro à mão. E o nosso parceiro aqui é o Ateliê Integração. E se vocês quiserem adquirir qualquer produto lá, usem o cupom 100 Neura que vocês vão ter um descontão. Obrigada. Obrigado, Valeu, Cá. Ti. Valeu pelo bate-papo. Pelas Acho que foi legal. Podemos até marcar um próximo para tirar dúvidas do que vier, porque vai vir muita dúvida, eu acho, da galera. E para você que viu, curtiu, segue lá no Instagram, @dr.Thiago Cosentini. Eu vou deixar o Instagram do Tia aqui embaixo. Boa. E todas as redes dele, tá bom? Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Já compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa saber que peptídeo é coisa séria. Esse assunto tá em alta. Beijão. Valeu, galera. Valeu.